E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Segnel, professor de História, e hoje nós temos mais uma videoaula sobre a civilização do açúcar. Então, quando nós falamos da civilização do açúcar, estamos falando, é claro, do ciclo da cana no Brasil, um processo importantíssimo para a consolidação da colonização brasileira. Porém, é claro, é repleto de pontos negativos, principalmente os que envolvem a escravidão do povo africano no Brasil. E analisando alguns pontos desse processo, nós temos aí características da civilização do açúcar. Então, a necessidade de encontrar uma atividade econômica que proporcionasse, é claro, proporcionasse lucros à metrópole portuguesa. Então, a ideia é que proporcionasse então esse lucro à metrópole portuguesa é diretamente ligado à produção do açúcar. É um produto de origem indiana, muito apreciado e valorizado no mercado europeu. No caso do Brasil, nós tínhamos a existência de regiões com as condições climáticas e os solos favoráveis para a produção. E estabelecemos então a ideia do plantation tropical do açúcar. Isso quer dizer o quê? Monocultura voltada à exploração do trabalho escravo e também de grandes propriedades, são chamadas de latifúndios. Bom, no final das contas, então, no Nordeste acabou sendo o centro da economia açucareira, principalmente devido ao clima tropical, o solo de Massapê e também a proximidade com o continente europeu. Ficava muito mais fácil, pela costa nordestina, chegar ao continente europeu, principalmente a Portugal. A viagem seria mais curta. Nós tivemos a participação de capital holandês, financiando a produção, transporte, refino e também a distribuição no continente europeu. Em aulas anteriores, o professor até falou sobre a participação dos holandeses no Brasil com invasões, a criação da Nova Holanda, enfim, tem aí aulas anteriores falando um pouquinho mais sobre esse tema. A experiência do cultivo, então, vem dos Açores, Cabo Verde e da Ilha de Madeira. Como se dava a relação do pacto colonial? O envio de matéria-prima, se dava da colônia para a metrópole, e o que a metrópole fazia? Consumo de manufaturas. Nós tínhamos aí um monopólio total nessas relações. Por isso, essa charge vai representar muito bem como a coroa portuguesa administrava o Brasil, preso em uma gaiola, já que o Brasil era apenas uma colônia e a metrópole tinha todas as ações premeditadas sempre para beneficiar a coroa portuguesa. Prosseguindo, temos outras informações essenciais. Como os engenhos funcionavam? Era a unidade produtiva do açúcar. Os grandes engenhos tinham a casa grande, as senzalas, os moinhos, a lavoura da cana, a lavoura de subsistência, aquela parte que era destinada para produzir alimentos para sobrevivência, a capela, logicamente ligado às orações e também ao culto à Igreja Católica, e os engenhos reais e os trapiches. Então, o engenho, sim, tinha uma estrutura bastante complexa. Aqui nós temos um desenho dos engenhos de açúcar no Brasil. Perceba que a maior parte das unidades está na região Nordeste, mas nós temos aí, ao longo do litoral brasileiro, chegando até a região Sudeste, um número significativo de engenhos e também de moinhos. Bom, prosseguindo, temos aqui a estrutura do engenho de açúcar. A casa grande e o seu respectivo significado, que era a morada do senhor de engenho e da sua respectiva família. Eles atuavam basicamente como senhores feudais, não exatamente igual, mas muito próximo disso. No número 2, habitações mais simples, nós tínhamos as senzalas. E no número 3, a casa de engenho, a estrutura básica com os aparelhos destinados à produção do açúcar, principalmente. Aqui uma gravura ressaltando, uma pintura ressaltando o trabalho escravo junto à cana e também aos engenhos e moinhos. Temos aqui também outra imagem mostrando essa unidade de um engenho. E em seguida nós temos aqui a divisão da sociedade açucareira, que basicamente se organizava em escravos, era o patriarcalismo, o ruralismo e também os senhores. Então nós tínhamos 4 categorias bem definidas. Nós também temos, além dessas características básicas, nós também podemos firmar aqui a pirâmide social com aristocratas, homens livres e os escravos, que eram as mãos e os pés dos senhores. Mas continuamos na próxima aula.